Boa noite, gente. Muito bem. Bom, é um privilégio mais um ano estar aqui com os irmãos e também com os irmãozinhos, as crianças. E é importante nós nos lembrarmos que é sempre graça de Deus nós podermos nos reunir aqui nesse período, né, que é o período de acampamento, que é onde de fato nós nos retiramos dos nossos afazeres, de tudo para nós nos concentrarmos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor quer falar para nós. E antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês lembram que dia que é hoje? Sim, domingo, mas... Muito bem, a tia Marli respondeu ali. Hoje, apesar de nós não estarmos reunidos na igreja, celebrando o culto, louvando a Deus com os demais irmãos que estão lá fazendo isso, hoje nós estamos aqui, cultuando a Deus no retiro, e eu gostaria de lembrar os irmãos que hoje é o dia do Senhor. Hoje não é o nosso dia, o dia que nós fazemos as coisas, mas hoje é o dia que nós fazemos as coisas para o Senhor. Então, eu queria lembrá-los disso para incentivá-los disso, né? Não apenas nos outros dias nós devemos prestar atenção, mas hoje é um dia especial. Hoje é o dia que o Senhor mesmo escolheu para nós cultuarmos o nome dEle. E sem mais delongas, o estudo que nós teremos nesta noite está relacionado com o capítulo 4. Né? E o título da mensagem de hoje é o início da oposição. Eu acho que é só apertar para o lado aqui, Julinha? Ah, tá. Ah, tá. Tá ligado? Hã? Ah, foi. Aqui, foi. Eu lembro que o retiro passado eu tive problema em mudar os slides, mas eu vou me esforçar para conseguir fazer certinho aqui. Bom, o título do estudo de hoje é o início da oposição. Está relacionado, como eu disse, com o capítulo 4. E como bons presbiterianos, né, não sei se todos aqui são presbiterianos, mas nós começaremos o culto colocando a palavra no centro. Então, nós abriremos a palavra de Deus no capítulo 4, verso 1 ao 22 de Atos. Capítulo 4, verso 1 ao 22. E eu quero convidar os irmãos para que nós leamos de forma alternada. Tá bom? Leamos a palavra de Deus. Diz assim: Falavam eles ainda... Espera aí, o ventilador aqui. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, Este Jesus é pedra rejeitada por vós,
os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Muito bem. Vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Espírito. Soberano Senhor, nós te damos graças, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje nós não estamos reunidos com os demais irmãos na igreja, mas hoje nós estamos aqui em comunhão com os irmãos aqui neste retiro, onde nós podemos aprender mais acerca da Tua palavra e acerca deste livro tão maravilhoso que é o livro de Atos, ó Deus. Nós te louvamos pela oportunidade, ó Deus, de aprendermos a Tua palavra, pois isso só é possível, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito nos transformou, nos selou. É por isso que nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite, para ouvirmos a Tua voz somente. E nesse instante nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e que somente a Tua voz seja ouvida nesta noite. Nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como todos sabem, o tema do nosso acampamento é a igreja é essencial. E como eu disse, nada melhor do que nós aprendermos a palavra de Deus, principalmente acerca do livro de Atos, que é um livro histórico, um livro que tem diversas histórias, né, crianças? Diversas histórias interessantes, mas histórias estas que não tratam simplesmente de personagens, mas histórias estas que tratam de personagens principais, que envolvem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Especificamente a terceira pessoa da Trindade, que é o Deus Espírito. E eu ia fazer uma pergunta, eu até coloquei aqui uma anotação para fazer uma pergunta aos irmãos: quem é a pessoa mais importante do livro de Atos? Alguém saberia dizer quem é a pessoa mais importante do livro de Atos? Jesus. Mas o destaque principal do livro de Atos é o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. É a pessoa mais importante do livro de Atos. Por que nós sabemos disso? Que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa mais importante de Atos, né? Ele é o protagonista, a pessoa do livro de Atos mais importante é o Espírito Santo de Deus. E isso precisa estar bem claro na nossa mente, pois em todas as histórias da Bíblia, os personagens não são os homens, não são as mulheres, mas são as três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O personagem principal da história de José não é José.
É o próprio Deus. O personagem principal da luta entre Davi e Golias não é Davi, é o próprio Deus. Então, a Bíblia, ela nos conta a história de um Deus, ela conta a história de outras pessoas que fizeram parte do povo de Deus. Mas é importante nós lermos a Bíblia com os olhos voltados para Deus. E isso é muito importante, inclusive para os professores de escola dominical que contam as histórias. Enfatizar para as crianças que a importância de nós lermos a Bíblia, aprendermos as histórias, é nós olharmos para Deus. Certo, crianças? Então, isso é importante para nós. Nós lermos a palavra com o olhar para Deus. E isso é muito difícil. Porque às vezes nós passamos a ler a Bíblia com um olhar antropocêntrico, não teocêntrico. Antropocêntrico, que eu digo, é quando a gente olha para o homem e não olha para Deus. E nesse sentido, então... difícil aqui. Então, por que o Espírito Santo é a principal pessoa do livro de Atos? No primeiro capítulo, o Espírito Santo ele foi prometido, certo? Abrangendo toda a igreja. O Espírito Santo foi prometido ser o Espírito que habita em toda a igreja. E por que nós sabemos disso? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era de forma mais restrita. Mas com a descida do Espírito Santo, com a promessa do Consolador, ele passou a habitar em toda a igreja. Então, no capítulo 2, o cumprimento da promessa com a descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. Nós vimos isso ontem, né, por meio do estudo do Bruno. Então, em terceiro lugar, a ação do Espírito Santo também ao agir na vida da igreja, capacitando os apóstolos a pregarem o Evangelho. E 3.000 pessoas foram batizados com a pregação. 3.000 pessoas foram batizadas com a pregação do Evangelho. Mas não para por aí. A ação do Espírito Santo na vida de Pedro também, ao usá-lo na cura de um homem coxo de nascença, o qual demonstrou que não tinha nada além do nome de Jesus para oferecer para aquele homem. E aqui já cabe, nessa introdução já cabe uma aplicação para nós, porque por vezes nós nos deparamos com situações onde pessoas vêm pedir alguma coisa para nós. E sempre o que nós dizemos a essas pessoas é que nós não temos nada. Mas nós nos esquecemos que nós temos um dos maiores tesouros na nossa vida, que é Jesus. E talvez pelo receio, do incômodo de nós vermos as pessoas vindo até nós, ela já vai pedir de novo. Não tem nada. Saiba que você pode ter uma grande oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas que vêm pedir algo para vocês. E é isso que aconteceu, porque Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho nem prata, mas o que eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Nós conseguimos perceber a convicção que eles tinham de que Jesus era o Senhor da vida deles. E a ação também do Espírito Santo continuou capacitando Pedro a continuar pregando a ressurreição. O Evangelho, o livro de Atos, me perdoem, não se trata então de personagens, mas se trata da mensagem que os apóstolos estavam pregando. Apesar de tratar da pessoa principal do Espírito Santo, mas se trata da mensagem principal, que se eu não me engano, eu peguei o finalzinho do estudo da tia Helenice, e ela disse sobre a ressurreição de Jesus. Era o conteúdo da mensagem dos apóstolos. Diante disso, então, o Espírito Santo ele foi e continua sendo o protagonista na história, o qual atua juntamente com o Pai, com o Filho e com o Filho, sendo eles um único Deus. As três pessoas, um único Deus. Mas então, o Espírito Santo continuou agindo no capítulo 4, usando a vida dos apóstolos. Capítulo 1, 2, 3, já vieram falando disso. Mas continua? Sim, continua.
Continuou dando sabedoria a homens iletrados que desde o capítulo 3, como eu disse, falavam acerca de Jesus e de sua obra e de muitos outros que ouviram e aceitaram a palavra. Se os irmãos perceberem aí no verso 4 do capítulo 4 e no verso 8 do capítulo 4, os irmãos perceberão que o Espírito Santo estava presente também aqui no capítulo 4 do livro de Atos. E é interessante porque Pedro ficou cheio do Espírito e mais à frente todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Ou seja, o Espírito Santo ele estava presente no capítulo 4 do livro de Atos, cujo título é o início da oposição. E o início da oposição, então, a partir de agora nós veremos alguns pontos que nortearão o nosso estudo. No capítulo 4, essa mensagem que estava sendo pregada, ela não estava agradando certos grupos religiosos. É por isso que o título, o início da oposição. Diante disso, nessa primeira parte, então, do nosso estudo, nós veremos que o início da oposição, ele começou pela pregação do Evangelho de Jesus. Do verso 3, do capítulo 3, verso 11, até o capítulo 4, verso 1, que foi quando aqueles homens começaram a se achegar. Mas nós percebemos, e o Cristiano pregou hoje de manhã, eu não estava aqui, mas eu li o texto, e o texto está relacionado com o capítulo 3. É uma continuidade do capítulo 3. E nós percebemos que os apóstolos eles começaram a pregar o evangelho desde o capítulo 2 até o capítulo 3 e por aí vai. Então, e o capítulo... e em primeiro lugar, então, o fato de Pedro ter curado aquele homem coxo foi uma grande oportunidade para Pedro continuar pregando e afirmando que não tinha a ver com eles, Pedro e João. Não tinha a ver com eles, mas sim com o nome de Jesus, o autor da fé. E nós percebemos isso, porque ao curarem aquele homem coxo, imediatamente a multidão se maravilhou e foi até Pedro e João. Foram até Pedro e João porque eles se maravilharam, mas Pedro e João não dão o crédito para eles. Olha, nós fizemos isso. Olha, meu filho fez isso. Olha, fulano de tal fez isso. Não, mas eles deram o crédito para Jesus. Então, o milagre realizado não era um motivo de vanglória para Pedro e nem para João, mas era um motivo de glória para Cristo. E também uma oportunidade para eles pregarem o Evangelho. Era uma oportunidade para eles pregarem o Evangelho. Então, o conteúdo da pregação dos apóstolos era, como eu disse, a ressurreição de Jesus. Porém, até então, essa mensagem, ela não tinha incomodado as pessoas. Ela não tinha incomodado as pessoas daquilo que havia acontecido com Jesus. Não tinha incomodado. Mas os escribas e fariseus, eles estavam constantemente, por exemplo, quando nós lembramos do Evangelho, os escribas e fariseus constantemente perseguiam Jesus. Mas aqui demorou um pouco e provavelmente foi pelo fato que aconteceu no capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo de Deus. Isso causou certamente tumulto, deixou as pessoas chocadas. Certamente aconteceu isso. Deixou as pessoas... Eu vou passar aqui porque... Isso. Aí. Deixou as pessoas chocadas com a descida do Espírito Santo. E é muito provável que, por esse motivo, ainda as pessoas não tinham ido até Jesus para confrontá-lo. Então, por isso que o título do nosso estudo é o início da oposição, porque ainda não tinha acontecido essa oposição contra Jesus. Porém, depois de um tempo, especificamente a partir do capítulo 4, como nós vimos, nós percebemos que a mensagem havia acabado com a tranquilidade dos apóstolos. Havia acabado com a tranquilidade, porque aquela pregação
poderosa que havia transformado 3.000 pessoas tinha começado a incomodar as pessoas. Tinha começado a incomodar as pessoas. E isso não deve nos surpreender, pois o Evangelho de Jesus ele sempre sofreu oposição e não agradou a muitos. Sempre. Sempre teve perseguição, sempre teve os agentes que incomodaram, que tentaram contra aqueles que pregavam as boas novas. Sempre teve perseguição. E o exemplo maior de perseguição, de sofrimento por pregar a palavra de Deus, é o próprio Jesus, que teve diversos opositores quando pregava. E não foi diferente com os apóstolos, e não é diferente nos dias de hoje. E é engraçado porque às vezes nós achamos que não tem, que tem muita diferença da igreja de Atos para a igreja hoje. Muita diferença. Mas na verdade não tem diferença nenhuma. Não é diferente conosco. A diferença é que nós não pregamos o evangelho como estes homens. Essa é uma diferença. Por vezes nós vemos aí nos noticiários que em outros países, irmãos nossos estão sendo mortos por pregarem o evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu creio que boa parte de nós aqui não sabe o que é oposição. Boa parte de nós aqui não sabe o que é oposição. Mas boa parte de nós aqui também não se prepara para uma oposição futura. Que provavelmente, irmãos, um dia acontecerá. E se nós não estivermos preparados, nós certamente negaremos a nossa fé. Nós precisamos estar preparados para a oposição. Então, no entanto, quem são esses que não estavam agradando a Jesus? Quem são esses que não estavam agradando? Vocês viram o texto aí? Eu coloquei leitura voluntária. Aqueles que quiserem achar, logo eu vou pedir para ler. Quem são esses que estavam se opondo ao Evangelho de Jesus Cristo? 3 grupos aí são mencionados no versículo de número 1. Esses grupos eles faziam parte do Sinédrio, e enquanto os apóstolos continuavam falando dessa mensagem maravilhosa para outras pessoas, estes grupos se incomodaram. E estes grupos estão relacionados com aquelas pessoas, né, com os sacerdotes, com o capitão do templo, onde estavam os saduceus, e os saduceus, né, que estavam apostos ali diante daquilo que eles estavam pregando. E essa pregação certamente incomodou estes homens. Mas quem são esses sacerdotes? Quem são esses sacerdotes? Quem é esse capitão do templo? Quem são os saduceus? O capitão, é interessante porque o capitão, em certo sentido, ele está ligado com o sacerdote, especificamente com o sumo sacerdote. Ou seja, esse capitão do templo era o representante do sumo sacerdote, que era uma das autoridades maiores. E esse capitão, ele tinha tão autoridade que, de tal forma, ele representava o sumo sacerdote, inclusive no papel sacerdotal, das coisas importantes. Porque para eles, eles mandaram ali o capitão, porque para eles é inadmissível pregar acerca da ressurreição, pregar acerca de que Jesus é o Messias prometido que veio ao mundo. Já os saduceus eram um grupo que não cria na ressurreição do corpo, na ressurreição na vida eterna. Eles não criam em demônios, eles não criam em anjos. Então, certamente nós sabemos então agora que o motivo pelo qual a mensagem estava incomodando aqueles saduceus. E estava incomodando também os fariseus, estavam incomodando ali o capitão do templo, que era aquele que representava o sumo sacerdote. E também tem
dois grupos que faziam parte dessa seita aí dos saduceus. Eram os fariseus, eram os essênios também. Os fariseus eram aqueles que não tinham o costume de andar com pecadores, eram aqueles que eram conhecidos por serem hipócritas, né? O Senhor Jesus disse isso aos fariseus. E é interessante também que ainda que esses fariseus eles até acreditavam na ressurreição, eles não se opunham àquilo que os saduceus faziam, porque eles tinham um desejo em comum, que era um desejo de calar os apóstolos, era um desejo de calar aquilo que os apóstolos estavam pregando. E é interessante porque esse texto aí, se alguém achou e puder ler, o próprio Senhor Jesus disse, né, o Evangelho de Mateus, na verdade, de Lucas, na verdade, vai dizer que esses saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Alguém pode ler, por favor? Então eles não criam na ressurreição. E isso certamente incomodou eles. Incomodou eles. E uma outra questão é que, como está no próprio texto, eles faziam parte do Sinédrio. E o Sinédrio era um lugar onde era julgado, onde pessoas eram julgadas. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele foi julgado no Sinédrio. E nós podemos recordar muito bem que Jesus também teve que responder os mesmos questionamentos que os apóstolos responderam. Mas é interessante porque ainda que tivesse, irmãos, oposição, os apóstolos eles estavam motivados pelo Espírito Santo e de modo algum eles perderiam a oportunidade de continuar anunciando com intrepidez a palavra. De modo algum eles perderiam a oportunidade de anunciar com intrepidez. E nesse sentido nós podemos questionar algo para nós cristãos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Espírito Santo desceu em Atos, por que nós não pregamos da mesma forma? Por que nós não pregamos com intrepidez? Se o Espírito Santo habita na igreja, por que será? Se o Espírito Santo desceu, nós precisávamos pregar essa palavra, sermos motivados por este Espírito a pregar o Evangelho. Será que nós temos o desejo de fazer com que Cristo seja conhecido por outras pessoas? Será que nós temos desejo de anunciar esse Salvador maravilhoso que nos salvou, que nos libertou do império das trevas? É interessante porque quando nós olhamos para os apóstolos, nós vemos o desejo que eles tinham de pregar essa mensagem. Mas parece que nós vivemos nos dias de hoje como se nós não tivéssemos o Espírito. Porque nós não desejamos, por muitas vezes, pregar o Evangelho às pessoas. E nesse sentido, ainda que o livro de Atos não mencione Paulo, é impossível nós não olharmos para os exemplos de Paulo e não recordarmos do quão importante era essa mensagem do Evangelho para ele. O quão importante. De tanto que era importante que ele disse que o morrer para ele era lucro. O morrer para ele era lucro, porque ele estava numa prisão. Quem de nós pode dizer que uma oposição para nós é lucro? Quem de nós? Mas parece que nós vivemos num mundo onde o Espírito Santo não desceu ainda. Porque nós vemos muitos crentes acomodados, que não desejam pregar a palavra, que não têm o mesmo desejo de dizer aquilo que os apóstolos disseram. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E isso é confrontador para nós. Porque quando nós olhamos para o texto, independente do que os apóstolos estavam prestes a enfrentar, eles continuavam pregando. Eles continuavam pregando a palavra de Deus. Então esse início da oposição
apesar de ter começado pela pregação da palavra, ele resultou na perseguição do povo de Jesus. Ele resultou na perseguição do povo de Jesus. No verso 1 e a partir do verso 2 aí, nós percebemos que estes homens, eles estavam ressentidos, porque a pregação dos apóstolos consistia principalmente na ressurreição dos mortos em Jesus. Consistia nessa mensagem. E eles não podiam aceitar que Jesus, que era conhecido por ser um criminoso, porque Jesus já havia sido morto, Jesus já havia sido crucificado. E para quem não sabe, aquele que era morto na cruz era considerado bandido, era considerado um criminoso. Então, para eles era inadmissível que um criminoso pudesse ressurgir dos mortos. Era impossível para eles aceitar essa verdade. E de fato, ele não foi, talvez as crianças estejam pensando, mas eu acredito que as crianças já devem ter ouvido a respeito disso. Por que Jesus era um criminoso? Jesus não era um criminoso, mas ele se fez criminoso. Ele se fez pecado em nosso lugar. Como disse Paulo aos Coríntios, ele se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça. Justiça de Deus. Cristo foi considerado maldito por causa dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito. Então, por isso, Cristo não tinha pecado, mas ele se fez pecado. Ele assumiu o nosso lugar. E o fato é que esses grupos, eles não criam na ressurreição, mas um outro grupo cria, como eu disse. Porém, eles não se importavam, porque o objetivo deles era calarem os apóstolos. Então esse era o objetivo deles, por isso eles não estavam se importando com aquela mensagem. O objetivo era silenciar aqueles apóstolos, aquelas vozes que proclamavam o evangelho de Deus. Em outras palavras, nós percebemos que muitas pessoas, elas são presas por pregarem o evangelho em outros países, mas isso não vem acontecendo agora, como nós vimos. Os apóstolos aqui, quando encontraram esses homens, eles foram presos. E é interessante porque foi a primeira prisão dos seguidores de Jesus. A primeira prisão dos seguidores de Jesus. E fica evidente que todo discípulo de Jesus, ele sabe que o próprio Jesus disse que o mundo nos odiaria. O próprio Jesus nos disse isso. E nesse sentido, para confirmar o que eu estou falando, eu peço para que alguém leia esse texto, por favor. Se alguém tiver com sono, aproveita que é a hora. Alguém pode ler? Qualquer pessoa. Verdade, mas qualquer pessoa pode ler, gente. Esse foi um estímulo. Olha, nesse sentido a gente observa um privilégio que é a escolha de Deus, mas de outra forma nós olhamos para o texto também, nós percebemos que Jesus já havia dito que o mundo nos odiaria. E todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, ele será perseguido. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus será perseguido. E nesse sentido, se há alguém aqui ainda que não é discípulo de Jesus, saiba que o cristianismo não é como outras religiões. Todos que querem servir a Cristo serão perseguidos. Se alguém puder ler, para confirmar o que eu estou falando.
Então perceba, Jesus já havia dito, Paulo também confirmou mais à frente. Então a Bíblia toda diz que quem quer seguir Jesus certamente será perseguido. Então a fidelidade a Deus, irmãos, ela certamente resultará em sofrimento. Certamente resultará em sofrimento. No entanto, aqueles que suportam os sofrimentos, a Bíblia também traz um grande consolo, porque eles receberão a coroa da vida. Alguém pode ler esse texto novamente? Perceba, se você ficou assustado, talvez por eu ter falado que todo discípulo de Cristo será perseguido, não temas, porque há esperança para aqueles que creem em Cristo. Porque aqueles que suportam os sofrimentos podem desfrutar dessa esperança, dar-te-ei a coroa da vida. Porém, apesar do evangelho ser cheiro de morte para alguns, o evangelho ele é cheiro de vida para outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho naquele momento estava sendo cheiro de morte para aqueles grupos. Mas notamos no versículo de número 4 que o evangelho ele é cheiro de vida. Porque nós percebemos que os apóstolos eles já estavam presos, né? No capítulo 2. Eles ficaram ressentidos e prenderam os apóstolos, e depois no verso 3, o verso 3, na verdade, relata que eles prenderam, e no capítulo 4 vai dizer que muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vimos que no capítulo 2 foram quantos? Isso. E aqui, praticamente, o número dobrou de pessoas que haviam sido convertidas, de pessoas que haviam sido transformadas pela palavra. Então, esse número foi grandioso. E eu achei interessante ontem, isso não estava planejado na minha fala, porque o Bruno falou algo muito interessante, porque hoje as pessoas, para crerem em Jesus, precisam pregar 3.000 sermões para você para converter uma pessoa. Mas ali não, ali foi preciso um sermão, mas no caso aqui já era um segundo sermão. Então, para que 5.000 pessoas viessem a crer nessa mensagem poderosa, os sofrimentos então não impediram a igreja de crescer. Perceba que por vezes a gente teme, mas os sofrimentos não impediram a igreja de crescer pela pregação do evangelho. Não impediram. E muitos rejeitam o evangelho de fato, mas ele não perdeu a força. O evangelho não perdeu a força. Ele continuou tendo o mesmo poder explosivo de aumentar o povo de Deus. O mesmo poder. E certamente a prisão dos apóstolos não significou nada para eles. Nada. Por que não significou nada para eles? Porque eles conheciam bem o Senhor Jesus. Eles conheciam bem aquilo que Jesus tinha pregado, aquilo que Jesus realizou. Eles tinham certeza de que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. Por isso, pregar a mensagem do Evangelho era mais importante que os sofrimentos que eles poderiam ter. Era muito mais importante. E eles tinham consciência que o Espírito Santo estava com eles. Eles não tinham assim, eu não vou falar porque eu não sei falar, eu não vou falar porque eu tenho vergonha, eu não vou falar porque, eu não sei falar. Não, eles tinham consciência de que o Espírito Santo habitava neles. E por isso eles pregavam, e o sofrimento resultou em bênção. Mas ao mesmo tempo, também resultou num julgamento. Se os irmãos perceberem aí, do verso 5 até o 7, após a prisão, estes grupos aí
reuniram-se em Jerusalém, e autoridades, e os anciãos, e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Perceba que, ainda que esses nomes eles sejam importantes destacar, eu quero destacar apenas a pergunta: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Isto. Percebam que essa pergunta ela foi muito semelhante à pergunta que foi feita para Jesus. Muito semelhante à pergunta que foi feita para Jesus, e eu quero ler esse texto também. Será que é esse mesmo? Deixa eu ver. Estou conferindo aqui. Não, acho que é esse. Eu acho que é esse. Nossa, agora não. É esse mesmo. Se alguém puder ler, por favor. É interessante porque esse texto ele nos mostra que o que estava acontecendo com eles ali já havia sido dito no Evangelho. Não era uma novidade para eles. E essa pergunta que eles fazem aqui, ela não simplesmente foi uma pergunta, digamos, confrontadora, mas essa pergunta, ela foi muito boa para os apóstolos, especificamente para Pedro, que logo ele apresenta uma defesa. Do verso 5 a 7, nós observamos então que eles se reuniram ali para questionar os apóstolos, o porquê ou em nome de quem eles estavam fazendo isso. E ao invés de Pedro se encolher, nós vemos aí a defesa de Pedro. E um fato interessante é que eles estavam presos por causa da mensagem pregada por Pedro, e agora Pedro, antes de começar o discurso, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Não que antes Pedro não estivesse, ele estava. Mas antes de começar o discurso, Pedro está cheio do Espírito. E ele chama então as autoridades do povo e os anciãos para falar a respeito do milagre beneficente que havia ocorrido na vida daquele coxo, naquele homem que por anos estava sofrendo. Então Pedro reúne aquelas autoridades para falar, para argumentar. E perceba que Pedro ele não usa um argumento em favor dele mesmo. Pedro não usa um argumento, mas da mesma forma que Pedro pregou para aquela multidão, Pedro agora ele vai pregar para essas autoridades. Essas autoridades que estavam questionando em nome de quem ele estava fazendo isso. A mesma mensagem que deixou aquelas pessoas admiradas, agora seria o contrário. Essa mensagem não deixaria que essas autoridades admiradas, no sentido de que eles olhariam para a ressurreição de Jesus com bons olhos. E é interessante porque o objetivo dos apóstolos era de convencê-los do pecado. Era de convencê-los do pecado de uma forma chocante ao dizer: olha, vós crucificastes. Apesar deles falarem da ressurreição, o que os apóstolos estavam querendo dizer é: vocês foram assassinos. E esta mensagem certamente ela foi muito impactante, irmãos. Muito impactante, e certamente isso insultou aqueles homens que eram parte da liderança de Israel. Mas Pedro não se importou e ele combateu o pensamento
deles, afirmando que ainda que ele tivesse matado, Deus também ressuscitou. Perceba, vocês crucificastes, vocês crucificaram, é a mesma coisa, olha, vocês são pecadores, mas Jesus ressurgiu. Perceba a pregação do evangelho de Pedro. Pedro enfatiza que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Pedro não deixou de falar de Jesus nesse momento. Já no verso 11 e 12, nós percebemos que Pedro ele continua essa argumentação, enfatizando que Jesus é a pedra angular. É a pedra angular. Menciona aqui o Salmo 118, 22, o qual diz que foi rejeitada pelos construtores e se tornou a pedra angular. Uma profecia que expressa tanto a rejeição do Messias, além dessa profecia também expressar que Cristo é a pedra especial do edifício, é aquela pedra que dá dignidade especial ao edifício. Como disse o próprio apóstolo Paulo em Efésios 2, 19 e 22. Se alguém quiser, pode ler. Obrigado. É interessante porque Paulo, ele enfatiza que Jesus ele é a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Jesus é a pedra que está no meio do edifício. É como se ele fosse o alicerce da igreja. Jesus Cristo é o alicerce da igreja. No verso 12, novamente Pedro, com coragem, afirma que a salvação está somente nessa pedra angular. O que Pedro vai dizer no versículo de número 12 é que não tem outro caminho, irmãos. E Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Podem ler. Jesus deixou bem claro que ele é o caminho e a verdade e a vida. E o que os apóstolos estavam pregando era exatamente isso. E o que eles estavam dizendo é que a essência é que todo pecador ele precisa de um Salvador. Todo pecador ele precisa de um Salvador. E esse Salvador era o Messias que eles aguardavam, mas eles não o reconheciam. Era um Messias que aquele povo aguardava, mas eles não o reconheciam como Salvador, como suficiente Redentor de suas vidas. Essa era a mensagem dos apóstolos. E essa é a mensagem para você hoje. Todo pecador precisa de um Salvador. E Jesus é o único que pode te salvar do império das trevas. Você não pode se achegar a Deus se não for por meio de Cristo. Jesus é o Salvador, o único Salvador. E essa mensagem deixou esses homens então admirados. Não da forma que aquelas pessoas ficaram admiradas, mas deixou-os admirados porque o que eles estavam falando era verdade. Era verdade, mas eles não criam nessa verdade. Então, após a pregação dos apóstolos, do verso 13, 14, 15 e 17, nós observamos que as autoridades se reuniram, admiradas pelo fato de que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, pois a maioria dos israelitas eram analfabetos naquela época. A maioria dos israelitas eram analfabetos. Eles não tinham a mesma instrução. Pedro e João eram simplesmente pescadores e não estudiosos. Certamente esse foi o motivo dos líderes terem ficado boquiabertos com aquilo que eles tinham dito.
certamente eles ficaram maravilhados com aquela mensagem impactante e verdadeira, não a ponto de crerem no Senhor. Provavelmente eles se perguntavam entre eles, como eles sabiam tanto acerca da Bíblia e como falavam com tanta autoridade. A admiração deles fez com que reconhecessem que os apóstolos haviam estado com Jesus. E o verso, e de tanto que eles reconheceram, eles não tinham como dizer nada. E no 15:17, após serem silenciados com a mensagem do Evangelho, eles mandaram os apóstolos saírem do sinédrio onde estavam reunidos para uma consulta entre eles. E novamente eles fazem uma pergunta: que faremos com estes homens? Que faremos com estes homens? Eles sabiam que um sinal notório havia sido feito por aqueles homens. Mas infelizmente esse sinal notório não serviu para nada para esses grupos. A intenção deles de terem se reunido era de silenciar os apóstolos, ou seja, ameaçá-los de uma forma severa. Esse é o sentido da palavra. Ameaçá-los de forma severa. O texto não deixa claro para nós a forma que eles seriam ameaçados, mas nós podemos ter essa certeza porque o texto grego ele deixa muito claro que era uma perseguição muito severa, para que não mais falassem nesse nome. Mas eles não tinham base, não tinham acusações. Aliás, tinham acusações, mas eram acusações falsas. E não tendo o que falar, o verso 18 ao 22, então, as autoridades chamaram novamente os apóstolos e deram uma ordem que eles não deveriam falar e nem ensinar mais em o nome de Jesus. Ou seja, se vocês ensinarem, aguardem o pior. Se vocês ensinarem sobre este Salvador, este homem, aguardem o pior. Ou seja, nós percebemos aqui então que esse tipo de perseguição que eles estavam enfrentando não é muito diferente daqueles irmãos que vivem no Oriente, que são constantemente instigados a negarem a fé em Jesus. Não é muito diferente, porque essa mensagem também que é pregada no Oriente é uma mensagem severa, ameaçando aqueles nossos irmãos de morte. E por vezes, nós não desfrutamos do nosso privilégio aqui de pregarmos a palavra livremente. Por vezes, mas nesse contexto aqui os apóstolos estavam sendo ameaçados, mas sem argumentação, eles foram aqui novamente, sem aquela a argumentação, as autoridades novamente ameaçam, falando que se eles, dizendo em outras palavras, que se eles falassem no nome de Jesus, certamente eles poderiam aguardar aquilo que é o pior. E no final das contas, então, o versículo de número 21, nós percebemos que após essas ameaças, os líderes do Sinédrio soltaram a Jesus. Deixa eu passar. Eles soltaram a Jesus, porque além de não terem argumento, aquele povo glorificava a Deus. E provavelmente, se eles não soltassem os apóstolos, certamente eles arrumariam algum problema com aquela multidão, porque aquela multidão estava louvando a Deus, e provavelmente elas não aceitariam que aqueles homens que pregaram uma mensagem maravilhosa estivessem presos. Provavelmente eles não aceitariam, e por isso eles soltaram aqueles homens de Deus. O fato é que o Sinédrio estava cego e surdo para a salvação. O Sinédrio estava cego e surdo para a salvação.
anunciada pelos apóstolos e também por meio daquele milagre maravilhoso que havia acontecido com aquele homem, que não podia nem trabalhar, 40 anos sem viver a vida, pedindo esmolas. Mas aconteceu algo maravilhoso com aquele homem. Mas Pedro não apenas curou aquele homem. Pedro deu o melhor para aquele homem. Pedro deu o nome de Jesus para aquele homem. Pedro mencionou o nome de Jesus para aquele homem. Então, não foi algo simples que aconteceu, mas algo que envolveu o Senhor Jesus. Então, ainda que a gente venha a sofrer 10, 30, 40 anos, irmãos, aqueles que têm Jesus têm esperança, mesmo em meio ao sofrimento. E ainda que esse homem não havia ainda conhecido a Jesus, ele foi curado, e a partir de agora, aquele sofrimento não teria mais, porque ele passaria a viver com esperança. Esperança. Essa mensagem, ela é de salvação, irmãos. De liberdade e privilégios, ainda que tenhamos sofrimentos, ainda que sejamos presos, julgados e ameaçados, o evangelho da salvação sempre deve ser mais importante do que o nosso conforto. O evangelho da salvação sempre deve ser mais importante que o nosso conforto. Nesse sentido, esses homens usados pelo Espírito Santo são exemplos, são modelos de homens que se espelhavam em Cristo. São modelos para nós. No entanto, o maior exemplo não foram esses homens. O maior exemplo foi Jesus Cristo. E por fim, devemos entender que o início então da oposição do Evangelho, antes de fazer a conclusão aqui, só recapitulando aqui para os irmãos, se vocês quiserem anotar, as divisões da história. Por fim, nós devemos entender então que o início da oposição ao Evangelho de Jesus sempre começará pela pregação de Jesus, sobre Jesus, e certamente resultará em perseguição. Questionamentos que exigirá uma postura de defesa da nossa parte em prol do Evangelho. Sempre terá perseguição. Certamente, irmãos, muitos de nós aqui não é julgado pelo Evangelho porque não prega o Evangelho. Muitos de nós aqui não é julgado. Mas um dia, certamente isso acontecerá. Certamente nós seremos ameaçados. Porque aqueles que desejam viver piedosamente, eles serão perseguidos. Mas, irmãos, a pergunta para nós nesta noite é: por que nós não somos perseguidos? Por que nós não sofremos pelo Evangelho de Jesus? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que aquilo que ele passava, o padecer, ele considerava como graça na sua vida. Graça. A pergunta é: por que nós não sofremos pelo Evangelho de Jesus? Por que nós não temos coragem de pregar o Evangelho de Jesus? Porque nós sabemos que nós teremos oposição. E nós queremos viver acomodados. Queremos viver no individualismo. Queremos guardar a mensagem de salvação para nós. Mas perceba que os apóstolos não guardaram a mensagem para eles. Pregaram, anunciando de uma forma diferente, curando aquele homem, mas depois pregando para aquela multidão e também pregando para esses homens. Os apóstolos não usaram o nome deles, fomos nós que fizemos isto, mas foi Jesus que fez isso. Por vezes nós queremos um tipo de vanglória para nós. Olha, está vendo o que eu fiz para o irmão? Eu dei uma cesta básica para ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade que os apóstolos tiveram de pregar o Evangelho, nós queremos um tipo de vanglória para nós. Um tipo de vanglória. Irmãos, a minha oração é que nós tenhamos em mente que o fato de sermos discípulos de Jesus implica numa vida de oposição.
implica numa vida de oposição. E se nós não estamos tendo problemas por sermos cristãos, isso é um problema. Porque todos que querem viver para Cristo serão perseguidos. Todos. Então a divisão da história aí, nós vemos a prisão dos apóstolos pelo Sinédrio, mas ao mesmo tempo nós vimos também que um grande número de pessoas ouviram a palavra e creram na palavra da verdade. O julgamento dos apóstolos pelo Sinédrio, a defesa dos apóstolos diante do Sinédrio, a consulta sobre os apóstolos do Sinédrio, e nessa parte nós vimos que os discípulos disseram aquela frase: a eles nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E por último, a absolvição dos apóstolos pelo Sinédrio, porque eles não tinham o que falar, nada a dizer a respeito daquilo que eles tinham falado, porque tudo que eles tinham falado era verdade. Era verdade. Então, que isso fique conosco nesse primeiro momento. Essa parte era a parte mais longa, por isso que eu passei um pouquinho do tempo, mas o próximo estudo ele será mais curto, mas o objetivo desse estudo é que fique na nossa mente que a oposição ao Evangelho de Jesus sempre começará pela pregação acerca de Jesus e sempre resultará em perseguição da parte daqueles que fecham os olhos para a salvação em Jesus, o Senhor da igreja. Sempre. E talvez aqueles que fecham os olhos para Jesus não sejam simplesmente as autoridades, o Sinédrio. Talvez você esteja se opondo a Cristo. Talvez você esteja ouvindo a mensagem do Evangelho constantemente, mas talvez você não está dando ouvidos para essa mensagem. Talvez você está fechando os olhos para a salvação que constantemente tem sido pregada a você. E nós somos convocados constantemente pela palavra de Deus a arrependermos e crermos no Evangelho. Arrependermos e crermos no Evangelho. Vejam essa mensagem de salvação. Mas o porquê muitos têm fechado os olhos para a salvação? Saiba que ouvir o Evangelho é uma oportunidade. Se você está aqui e ainda você não vive de acordo com a palavra, você não vive de acordo com aquilo que parece ser, porque às vezes nós vemos muitas pessoas dizendo que são igrejas do Senhor, mas muitas pessoas não vivem como igreja. Não vivem. Há pouco nós estávamos conversando no nosso grupo. É muito fácil nós dizermos que somos crentes, é muito fácil dizermos que somos cristãos, mas é muito difícil vivermos esse cristianismo, porque ele traz oposição para nós. E se nós não estamos tendo oposição, nós precisamos urgentemente fazer uma reflexão, porque a igreja de Jesus, ela foi chamada para sofrer. Ela foi chamada para sofrer, diferentemente de outras religiões que chamam, você venha para a igreja que você vai ter isso, venha para a igreja que você vai viver coisas boas. Não, o Evangelho não nos chama para isso, porque todos que querem viver para Cristo serão perseguidos. Que Deus nos abençoe neste primeiro momento e eu vou fazer uma breve oração para nós encerrarmos. Senhor, nós te damos graças porque à luz deste estudo, ó Deus, nós pudemos aprender um pouco mais do Teu Evangelho, principalmente que o Teu Evangelho é oposição para aqueles que não creem no Senhor. Que o Teu Evangelho, ó Deus, certamente trará incômodo para muitas pessoas, mas que o Teu Evangelho também ele pode gerar vida para muitas pessoas. Ó Santo Deus, que nós não venhamos a negligenciar a Tua palavra, que nós não venhamos a negligenciar o sofrimento por causa de Cristo, que nós venhamos a ser como Paulo, considerar os sofrimentos como graça do Senhor para a nossa vida. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.